Bem-vindos à aula de camada semi-redutora. Camada semi-redutora é definido como a espessura necessária para reduzir a intensidade inicial do feixe à metade, ou seja, reduzir a intensidade inicial do feixe a 50% do valor. Vamos supor, por exemplo, que a camada semi-redutora de um dado material seja de 2 centímetros. E a intensidade inicial do feixe seja de 100.000 miliröntgens por hora. Se eu não utilizar nenhum material na frente desse feixe, ou seja, não tiver nenhuma espessura, a intensidade do feixe vai se manter a 100.000 miliröntgens por hora. Mas, se eu colocar uma espessura que corresponda ao múltiplo da camada semi-redutora, no caso aqui 2 centímetros, eu vou reduzir a intensidade do feixe pela metade. Ou seja, eu vou dividir o valor por 2, resultando em 50.000. Se eu colocar mais uma camada semi-redutora, totalizando 4 centímetros de espessura, eu vou reduzir a intensidade desse feixe pela metade. Ou seja, eu vou ter 25.000. Colocando mais uma camada semi-redutora, totalizando 6 centímetros de espessura, eu vou reduzir este valor pela metade, resultando em 12.500 miliröntgens por hora. Este método de dividir o valor da intensidade do feixe pela metade, ele só é válido quando a espessura é um múltiplo da camada semi-redutora. Caso contrário, eu terei que usar um segundo método, que é o método da lei de D'Alembert adaptado à camada semi-redutora. Então, como vocês podem observar aqui na equação, o I, que é a intensidade final do feixe, o I0, que é a intensidade inicial do feixe, o E, que é uma constante que eu vou usar a função na calculadora, o sinal negativo e o x, que é a espessura, não serão modificados em comparação à lei D'Alembert original. O que irá ser modificado? Uma constante de 0,693 e a camada semi-redutora, que é o meu CSR. Portanto, a lei de D'Alembert adaptada à camada semi-redutora, ela será I igual a I0 vezes E elevado a menos 0,693 vezes X dividido por CSR. Como que essa equação ela pode ser aplicada? Então, primeiro exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o meu I, de intensidade inicial, que é o I0, de 1000 MAS. Ao transpor um material de camada semi-redutora, o CSR, de 25 centímetros, e a espessura, que é o meu X, de 100 centímetros. Como eu observo que a espessura é um múltiplo da camada semi-redutora, eu posso utilizar o primeiro método, que é dividir por 2. Então, eu tenho a intensidade inicial, que é 1000, e aí eu vou colocar 25 centímetros de espessura. Então, a camada será reduzida pela metade, ou seja, a intensidade será reduzida a 500. Só que eu não tenho 25, eu tenho 100, então vou ter que acrescentar mais 25, totalizando 50 centímetros de espessura. Então, eu vou ter que dividir a intensidade do feixe pela metade, ou seja, a intensidade do feixe será de 250. Mas ainda eu não cheguei na espessura desejada, então eu coloco mais 25, que totaliza 75 centímetros. Divido esse valor pela metade, que resulta em 125.
Ainda eu não cheguei nos 100 centímetros, então eu coloco mais 25, que totaliza 100 centímetros de espessura. Divido o valor pela metade, que é 62,5. Então, quando a espessura for um múltiplo da camada semirredutora, ou seja, eu consigo somar as camadas semirredutoras na espessura até chegar no valor desejado, eu vou dividindo a intensidade do feixe sempre pela metade. Claro que também é possível utilizar a equação da lei de D'Alembert adaptada, que é I igual a I0 vezes E elevado a menos 0,693 vezes X dividido pela camada semirredutora. Então é só substituir. O I eu não tenho, o I0 vale 1000, o E elevado a menos a 0,693, o X vale 100 e o CSR vale 25. Jogando isso na calculadora, que ficaria 1000 vezes a função E elevado a menos 0,693 vezes 100 dividido por 25. O resultado seria o mesmo, 62,5. E a unidade de medida é só utilizar do I0, que é o MAS. Então os dois valores são coincidentes. Então eu posso usar tanto o primeiro método quanto o segundo método neste exercício. No segundo exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o I, com intensidade inicial, que é o I0, de 60 mRs por hora. Ao transpor um material de camada semirredutora, o CSR, de 30 centímetros, e espessura, que é o X, de 140 centímetros. Primeira coisa que eu tenho que observar neste exercício. Se eu somar 30, 30, 30, 30 e 30, eu não vou conseguir chegar no valor de 140. Ou eu vou ter um valor menor, ou eu vou ter um valor que passe. Então, 140 não é um múltiplo de 30. Então, eu não posso utilizar o primeiro método, que é dividir por 2. Então, me resta usar a lei de D'Alembert adaptada à camada semirredutora, que é esta equação. Substituindo, o I eu não tenho, o I0 vale 60, o E elevado a menos a 0,693, vezes o X, que é 140, dividido pela camada semirredutora, que é 30. Então, colocando na calculadora, 60 vezes a função E elevado a menos a 0,693 vezes 140 dividido por 30, que resulta em 2,36. Qual a unidade de medida? É só olhar para o outro I, que é dado em mRs por hora. No terceiro exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o meu I, de intensidade inicial, que é o I0, de meio MAS. Ao transpor o material de camada semirredutora, o CSR, de 10 centímetros, e a espessura, que é X, de 15 centímetros. Como 15 não é um múltiplo de 10, eu não consigo colocar 10 em 10 em 10 até chegar em 15, ou eu tenho menos ou eu tenho mais, eu só posso utilizar a lei de D'Alembert adaptada à camada semirredutora. Substituindo os valores, então o I eu não tenho, I0 é meio, E elevado a menos 0,693, o X vale 15 e o CSR vale 10. Jogando esses valores na calculadora, então vai ficar 0,5 vezes a função E elevado a menos 0,693 vezes 15 dividido por 10, que resulta em 0,18. A unidade de medida, eu olho para o outro I, que é dado em mRs.
AS. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desta aula, entre em contato com o professor.